Um bom dia a todos. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. No Instagram é Antônio Márcio Alves Leite. No TikTok é Toninho Motoboy Expresso. Hoje é 16 de junho de 2026. Agora é 7h58 da manhã. Hoje é terça-feira. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Como sempre, tá frio, eu tô com a minha jaquetinha guerreira, que eu mais gosto dela, é essa aqui. Isso você vai ver usando ela. Eu gosto dessa jaquetinha. Então, bom dia, Deus abençoe. Vou esperar as pessoas chegarem pra gente dar início à live. Ontem foi meu aniversário, né? Então ontem eu acabei empolgando e acabei não trazendo a palavra de Deus. Falei algumas coisas que estavam no meu coração. Também apareceu as outras coisas aqui. Eu com vontade de meditar, falar com vocês. Não sei se eu vou falar, que eu estou com vontade mesmo é de ler a palavra de Deus. A mensagem O Sobrenatural do nosso profeta William Marlon Branham, livro 5, né? E nós estamos na parte, eu acho que é 3, que nós vamos entrar o 4. E a página eu não sei ainda. Então eu vou esperar as pessoas chegarem para nós trazer a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. Nós estamos na página 37. Essa mensagem sobrenatural no ciclo, ela é ensinamento das coisas do Senhor. Tá? Vamos esperar as pessoas chegarem. 8h e ponto agora. Tá? Então, bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Instagram, Antônio Márcio Alves Leite, TikTok, Toninho Motoboy Expresso. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. E vamos esperar as pessoas chegarem. Estou fazendo o iFood, fazendo o Uber e agora talvez vou fazer também a Rappi. Eu não estou com vontade de fazer a Rappi. Por enquanto chegou ninguém não. Você está avisando lá o pessoal do TikTok. E nós vamos aguardar mais um pouquinho. E aí eu vou vir com a Somente que Tudo é Possível e cantar Somente que Tudo é Possível. Hoje é terça-feira. Terça-feira. Presidente Daimon. Eu vou começar então cantando Somente que Tudo é Possível, né? E aí a gente vamos continuar na live. Deixa eu ver aqui, vai ser 58, né? Então vamos lá. Somente que tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Senhor Deus, mais uma vez eu venho aproximar do Senhor essa manhã para agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui presente, Senhor, trazendo a Tua palavra, agradecer ao Senhor por mais um ano de vida, Senhor, pelo sustento da minha casa,
pela minha vida, Senhor. Também, Pai, quero interceder por meus familiares, as pessoas que fizeram bem para mim, pessoas que eu amo. Eu quero incluir o nome de todas as pessoas. Se caso eu esquecer, o Senhor sabe as pessoas que me fizeram bem, Senhor. Intercedo por eles, Senhor. Peço pela vida deles, pelos seus familiares. Também, Pai, quero incluir o nome da Marta. Sempre pediu para mim estar fazendo oração para ela. Não podemos esquecer da minha mãe Kia, que eu considero tanto, e das pessoas que a gente não lembra o nome, mas que sempre nos ajudou. Pai querido, agora também nessa manhã, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor me ajude a trazer a Tua palavra, a mensagem do nosso profeta William Marlon Branham, o sobrenatural, livro 5, Senhor. Traga entendimento essa manhã. Cada pessoa que vai ouvir essa live possa sair abençoada e melhor do que entrou. Abençoa cada pessoa que vai assistir essa live, Senhor. Que eu possa transmitir a Tua palavra. Que eu possa levar Deus às pessoas. As pessoas correm tanto atrás de tantas coisas e a nossa intenção, Pai, é que elas coloquem Jesus, o Senhor, na vida delas. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vamos aqui já compartilhar a live lá no Facebook. Vamos compartilhar. Então está compartilhada a minha live para vocês. Eu estava meditando sobre um assunto que veio do meu coração ali, eu não sei se eu vou falar ou não. Como que nessa geração que nós estamos vivendo hoje, eu estou observando que as pessoas estão muito acomodadas. Acomodada no seu conchego, acomodada no seu dia a dia. E às vezes a gente não podemos ser acomodados. A gente tem que ir para cima do nosso sonho, das coisas que nos interessam. A gente tem que lutar pelos nossos objetivos. E eu estou observando que muitas vezes os pais estão dando vida tão boa para os seus filhos que eles não estão tendo mais aquela ânsia, aquela pujança de querer ter a sua própria liberdade, a sua própria vida. Os pais deveriam treinar a criança desde cedo para elas ir atrás dos seus objetivos. Porque senão vai acontecer que eles vão ser aqueles filhos só que vão ter herança, que vão acabar com as coisas, tudo que os pais deixou e não vão conseguir nada na vida. Porque as pessoas não treinaram essas pessoas. Passei esses dias na minha rua aqui observando o rapaz novo, com saúde. Quando eu tinha idade dele eu trabalhava muito. Hoje eu trabalho ainda também. Mas eu não tenho o mesmo pique. Mas com a saúde toda. Então fica bebendo cerveja no bar. Você vê que o cara não tem a ambiciosidade de querer crescer. Mora na casa dos pais. E não tem aquele desejo de sair, ter sua própria casa, sua própria vida. E muitas vezes os pais são culpados por isso. Deveria já desde cedo treinar a criança. Então vai ser uma pessoa que sempre vai ficar na sombra do pai. E isso é muito ruim. Porque as pessoas hoje estão criando filhos que ficam só na sombra do pai. E aí a geração está perdida. Então que Deus possa iluminar e
que essa palavra possa ajudar as pessoas a meditar, a refletir sobre isso. Porque se continuar desse jeito, os pais do futuro, a geração do futuro, vai estar tudo arruinado. Vamos trazer então a mensagem sobrenatural, livro do nosso profeta, William Marlon Branco, mensagem. Nós estamos na página 37, parte 3. Então eu vou dar continuidade à mensagem. Por volta dessas horas, um jovem, uma velha picape Chevrolet chegou em frente à casa de Billy, nosso profeta. Billy se assentou em sua varanda para ouvir o problema do jovem. Irmão Branco, eu tenho uma garagem de carros usados em Minneapolis. Há 2 anos, minha esposa foi a uma igreja pentecostal e recebeu o Espírito Santo. Ela queria que eu fosse com ela para a igreja, mas eu lhe disse, não, eu não sou do tipo religioso. Então, há poucos meses agora, antecedeu que me deixou agitado. Eu, há pouco, vendi um carro a uma anciã e estava pendurando meu casaco. Quando parei para pensar se tinha dado-lhe ambas as chaves, quando eu verifiquei no bolso do meu casaco, encontrei um pedaço de papel que dizia: onde você passará a eternidade? Esta pergunta me tocou muito profundamente. Deixei meu negócio aos cuidados de um associado e fui para casa buscar de Deus. Eu fui a uma das reuniões de Billy Graham. Ele me disse que se eu levantasse a mão e aceitasse Cristo como meu Salvador pessoal, então a questão estaria resolvida. Eu passaria a eternidade com Jesus. Eu levantei a mão, mas eu ainda não senti que isso estava resolvido. Então, eu visitei uma igreja nazarena. As pessoas nazarenas gritaram, eu não era salvo. Então eu orei até gritar, mas ainda não senti que isso estava resolvido. Depois eu fui a uma igreja pentecostal. As pessoas me disseram que se eu falasse em línguas, meu destino eterno estaria resolvido. E eles oraram comigo e me da noite até que falei em línguas, mas que eu ainda não senti que isso estava resolvido. Então, encontrei algumas pessoas da revista A Voz da Cura. Elas me disseram que você é um profeta. Elas disseram que se eu viesse aqui, você me diria o que eu preciso saber. Irmão Branco, bom dia, Abel Augusto. Deus abençoe. Hoje eu estou trazendo a palavra de Deus mesmo. Já falei um pouco aí sobre o que eu penso sobre a criação dos filhos, mas agora nós estamos na mensagem do nosso profeta. Então, o profeta, eu quero saber como eu posso, onde passarei a eternidade. Então ficou a pergunta do seu coração. Bem, irmão, primeiro quero te dizer que não sou um profeta, eu sou apenas um servo de Deus. Mas vocês não precisam de um profeta para te endireitar. Você apenas precisa da palavra de Deus. O Senhor Branco, os nazarenos e o povo pentecostal te disseram a verdade. Contudo, não há a verdade, não completamente.
levantar a mão, gritar ou falar em línguas não é receber Cristo. Levantar a mão e gritar. Receber Cristo é receber a pessoa do Senhor Jesus. O jovem fez menção como se estivesse entendido, mas a pressão em sua face ainda parecia confusa. Onde posso encontrar Jesus Cristo? Você disse que no momento em que leu aquela nota, algo te atingiu e você queria Deus. Antes desse tempo, você estava se distanciando dele. Então, de repente, você fez uma reviravolta e tomou outra direção. O que fez sua mente mudar? Eu não sei. Deus veio ao seu coração bem ali quando você olhou para aquele pedaço de papel. Você quer dizer que ele estava ali esse tempo todo? Certamente, irmão. E isso é o que significa conversão, dar meia volta. Irmão Brana, você oraria por mim? E ele sorriu, nosso profeta, e balançou a cabeça. Você não precisa de oração. A verdade tem te libertado. Esta é a obra. O Espírito Santo, a pessoa, o pensamento. O Espírito Santo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo que aceitamos em nossos corações, que nos dá a atitude nova, a, diferente a tudo na vida. Então o homem já tinha o Espírito Santo, porém ele estava confuso, porque ele queria ter a certeza que ele tinha. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus começa a trabalhar na sua vida, e coisas que não era lícita você fazer, você já começa a deixar de fazer, o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida. Então o profeta explicou ele, mas eu não sei se ele entendeu totalmente. Capítulo 70, as vias verdadeiras e as falsas. 1951. Então agora nós vamos falar do crente verdadeiro e dos crentes falsos, para você identificar aí do outro lado. Você que está do outro lado aí, você tem que ter certeza de onde você está pisando. Você tem que saber para onde você vai. Eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês aí. Você sabe para onde você vai? Você não pode ser um religioso, que é Maria vai com as outras, não. Você tem que ter certeza para onde você vai, onde você está pisando. Então, essa mensagem do nosso profeta agora, que nós estamos no livro 5, é uma mensagem de ensinamento. Então, se você ficar atento aí, você captar, você vai aprender muita coisa. Você não pode ser um religioso que vai, qualquer um movimentinho você vai, não. Você tem que saber para onde você está indo, tá? Então vamos lá, que Deus nos abençoe. O clima na primavera em Indiana pode ser um companheiro temperadamente, temperamental. Às vezes o sol aquece os campos de milho por uma semana ou duas, com dias sem vento e balsâmicos. Então o tempo fecha e as nuvens de tempestade fervem no horizonte. Terças com elevações brancas sobre elas, baixadas de cinza em seus meios e azul escuro em suas bases, marchando através do céu como exércitos da guerra civil. Ganhos, estrandando e explosões, flamejando e encharcando a escura terra com limpante chuva.
A vida de William Branham, nosso profeta, também teve alguns dias tempestuosos. Qualquer um de nós vamos ter um dia tempestuoso na nossa vida. Em maio de 1955, assim que Beda chegou ao seu final de sua terceira gravidez, os eventos da adversidade começaram a soprar contra Billy. Até parece como um tornado ameaçando destruir sua família. Uma mulher profetizou que Beda Branham morreria durante esse parto. Ela dizia que Deus enviou Beda para guiar William Marlon Branham, nosso profeta, e já que ele recusou a liderança dela, Deus mataria sua esposa por ela não obedecê-la. Ela imprimiu isso em cartões postais e os enviou atrás ou através? Peraí, deixa eu ver. Enviou através do país. Infelizmente, Beda ouviu acerca dessa profecia, e isso o deixou ainda mais entristecida. Ela já estava nervosa. Em 1946, a primeira filha dela, Rebeca, nasceu sob cesárea. 5 anos mais tarde, a segunda filha, Sara, também nasceu sob cesárea. Também, às vezes, o doutor os advertiu que ter o outro bebê poderia ser prejudicial a ela ou a ela poderia até mesmo morrer. Agora ali estava esta terrível profecia. Por algum tempo ela tentou ignorar, mas à medida que a operação se aproximava, sua coragem hesitava. No dia 18 de maio de 1955, o dia antes da terceira operação cesárea de Beda, a esposa do nosso profeta, tá, gente? Billy encontrou sua esposa em prantos. Ela tentou fazer como que ela se sentisse segura. Eu quero me Margie, venha estar comigo. Billy, eu não quero ir para o hospital. Beda Branham. A Margie Morgan, entre grandes amigas, Margie tinha estado com cada uma das crianças quando nasceram, mas dessa vez ela estava longe, em um caso de emergência, e não podia ver. Billy, nosso profeta, respondeu: olha, querida, nós amamos Mari, mas Mari não é nosso Deus. Mari é nossa irmã. Nós não somos dependentes de Mari. Nós somos dependentes do Senhor Jesus. Billy, nosso profeta. Você acha que morrerei? Eu não sei, mas o bebê nascerá. Você terá um José, e é ele. Eu não sei, querida, eu não posso dizer, mas Deus disse que você teria um José. E nós teremos um José. Eu não me importo como que dizem, nós teremos José. O mesmo Deus que me mostrou todas essas revelações me disse isto. Ele não falhou das outras vezes, e ele não falhará dessa vez. Então, ele sabia que o filho dele ia nascer, mas ele não tinha certeza se a esposa dele ia escapar ou não. Ele disse o melhor para encorajá-las, mas ela estava tão transtornada que ambas ficaram transformados. Billy entrou em seu carro e foi ao moinho dos Grey. Ele estava indo à sua caverna para orar. Ele sabia que Deus tinha lhe dito que ela teria um outro filho há quase 5 anos atrás.
Em julho de 1950, Billy teve uma campanha de fé, cura em uma tenda em Minneapolis, Minnesota. Enquanto ele estava em seu quarto de hotel, ele se regozijava enquanto lia a Bíblia acerca da vida de José. O patriarca Billy encontrou em seu closet, onde suas roupas estavam penduradas. Fechou a porta e continuou regozijando e chorando. Ele pôde ver que Abraão representava eleição, não eleições, gente, perdoe, eleição. Isaac, justificação. Então, José, eleição, Isaac, justificação, e amor, Jacó, graça, e José, perfeição. O tipo perfeito de Cristo. José foi amado por seu pai e odiado por seus irmãos, porque tinha sonhos espirituais. Por 20 moedas de prata, seus irmãos o venderam à escravidão. Assim como Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Então ele está fazendo a comparação de Jesus com José. Depois de muito sofrimento e até mesmo aprisionamento, José foi elevado ao lugar de um governante no Egito. Compara a vida de José, um homem de Deus, com a vida do Senhor Jesus. O segundo depois de Faraó, naquela posição ele foi capaz de salvar sua família da fome e escassez. Igualmente Jesus foi provado, condenado e enviado à prisão do inferno, mas ele ressuscitou dos mortos e foi elevado à destra do Pai, como todo poder no céu e na terra, seu comando. Agora Jesus podia salvar sua família na terra da morte eterna. Então a comparação entre José e Jesus está aí. Não deixa passar despercebido. Muitas vezes, quando a gente vai pegar uma escritura, a gente tem que fazer a comparação da escritura com homens de Deus e trazer para a nossa vida hoje que a gente está vivendo. Billy, regozijou. Billy é o nosso profeta. Eu serei tão feliz um dia quanto eu cruzar o outro lado, encontrar José e cumprimentá-lo, ver Daniel e perguntar-lhe como ele se sentiu quando a coluna de fogo se colocou ali e segurou aqueles leões a noite toda. Ver os jovens hebreus como eles saíram da fornalha ardente com aqueles vento pentecostal, gritando ao redor deles. Que tempo maravilhoso. Então agora ele está falando a fé daqueles homens. Da fornalha, Daniel naquele leão, que nós possamos transmitir aquela fé daqueles homens que nos representa, que nós possamos espelhar naqueles homens, para que nós possamos ter a fé daqueles homens para a nossa vida hoje, espiritual. Porque se nós não tiver fé, eu vou ser sincero com você, se você não tiver uma fé para curar uma dor de cabecinha sua, uma dor de cabeça, uma gripezinha, como você vai ter fé para você ser transportado? Como você vai ter fé para você ter vida eterna? Como você vai ter fé se quando Deus for arrebatar a sua igreja, porque você vai ser arrebatado entre os mortos? Se você não morrer, agora, capta o que eu vou falar com vocês aí agora, tá? A minha live aqui é para elevar a sua fé aí do outro lado. Então eu estou apresentando para vocês homens de Deus, que Deus trabalhou com eles aqui na terra, que eles tinham fé igual Deus. E nós estamos tentando elevar a fé das pessoas para que ter fé igual Deus também.
Então eu quero perguntar para vocês, se você não tiver fé suficiente, quando você morrer, que Deus for levantar a sua igreja, se você não tiver fé suficiente, como você vai ter fé quando você estiver lá morto, seu corpo lá morto e tudo, que quando Deus for levantar a sua igreja, você vai levantar com ele, que você morreu em Cristo. Se você não tiver fé, você não vai ser levantado, não. Então a gente tem que trabalhar a sua fé hoje aqui na terra. Para quando você morrer, você vai morrer em Cristo Jesus. E quando ele levantar a sua igreja, você é levantado com ele. A noiva do Senhor Jesus, a sua esposa. Jesus melhorou. Eu quero te agradecer por um homem como José. E eu quero te agradecer pelo profeta que o Senhor nos enviou, que está trazendo essa reflexão para a gente essa manhã, através desse livro sobrenatural. Ele está contando a história de José, mas ele pode contar a história de Maria, de Antônio, de Joaquim, de Sebastião, de Isabela, o que seja, a sua vida ele pode contar. E que você possa ter a mesma fé daqueles homens, como ele está nos apontando José aqui, tipificando o José que foi vendido por moedas, como Jesus. Foi feita uma comparação de José, a vida peculiar de José, com a vida peculiar de Jesus. O homem que uma vez viveu na terra, o homem em carne, como eu sou, o homem que podia crer em ti e tomar sua palavra. Então, essa manhã, que possa ter homens e mulheres que possam crer em ti e que possam tomar a palavra do Senhor. O homem que pode crer em ti. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por tal homem. Ele simpatizou com o José. Então eu estou querendo te trazer essa mensagem para você ver a simplicidade do nosso profeta. De trazer umas histórias de homens de Deus para a gente começar a assimilar essas coisas e trazer para a nossa vida hoje em dia. O patriarca, ele não podia evitar de ser espiritual. Então José já nasceu o homem espiritual, ele tinha visões, ele tinha sonhos. Deus já trouxe ele, Deus dele ser criança, Deus já teve isso com ele. Ele não precisava se esforçar. Então você tem que captar que tem homens que Deus já traz dele. Deus, quando ele nasceu, esse dom. Ele tinha visões. Ele interpretava sonhos. Todos os odiavam por isso. Então quero que vocês entendam isso. O mundo vai odiar homens cristãos verdadeiros, porque ele não precisa se esforçar. Deus já deu ele, Deus quando ele nasceu, sonhos, interpretações. E o mundo detesta homem de Deus. Detesta. Porque homem de Deus, ele não vai estar misturado com a multidão, não. Não vai estar. É homem separado de Deus. Ele não podia evitar. Aquilo era apenas o que ele era. Assim que Emília continuou orando e disse: ó Deus, se tu me deres uma criança, um filho, eu chamarei de José. Ele conhecia os 3 elementos nos quais as pessoas vivem. Primeiro é quando você ora por alguém, de uma maneira humana, tal como: espero que você seja curado. Estou crendo como você. Estou tentando usar tua fé que posso. Isso é humano, segundo a revelação divina. Que é quando algo te é revelado. Você sabe em seu coração que isso vai acontecer. Quando é revelado no seu coração,
você sabe que vai acontecer. Contudo, não há nada senão revelação. É uma revelação de Deus que isso vai acontecer. O terceiro é uma visão. Deus te dá uma visão. Deus geralmente dá visão mais para profeta, tá? Assim diz o Senhor. Isso é perfeito e positivo. Quando Billy orava e chorava, algo disse a ele, não uma visão. Você terá um menino e você o chamará de José. Olha para você ver a vontade no nosso coração. Então eu quero que você capta isso aí. Se você tem uma vontade no seu coração e você conversa com Deus, ora, Deus escuta a sua vontade. Então ele tinha uma vontade de ter um filho chamado José. Ele viu tanta qualidade no José, no nome de José, que ele queria ter um filho, passar o nome do filho de José. Então Deus atendeu a vontade do seu coração. Então as pessoas muitas vezes não conseguem as coisas porque elas não conversam com Deus. Coloca no seu coração qual que é o seu desejo, ora a Deus e Deus vai responder a sua vontade. Billy pensou, bem, está bem, eu te agradeço, Senhor. E ele saiu muito feliz e começou a dizer a todos sobre isso. Então ele não falou nada sobre a esposa dele. Por que ele não falou? Ele está com medo de perder a esposa dele. Ele é ser humano como eu e você. Mas vamos ver o desenrolar da história aqui, hein? Vamos ver como é que Deus vai tratar com ele? Às vezes nós temos medo de falar com Deus. O profeta, ele é um homem escolhido de Deus. Ele nasceu com aurora. Deus escolheu ele para ser profeta dessa era. E ele estava com medo de falar com Deus sobre a esposa dele, se ela ia morrer ou não. Então vamos lá? Pra vocês entenderem? No verão de 1950, Meda ficara grávida. Ele desejou saber se esse bebê seria seu José. Quando o bebê nasceu, em março de 1955, era uma menina, não era o seu José. Eles a chamaram de Sara. Depois da operação de cesárea, o doutor explicou, Senhor Brana, os ossos perfícuos de sua esposa não se afastaram. Como poderiam em um parto? Eles são sólidos, como de um homem, realmente. Ela não deveria ter um outro filho. Então o médico aconselhou a esposa do nosso profeta não ter um outro filho. Então muitas vezes Satanás, não estou falando que esse médico é Satanás, tá gente? Mas eu estou querendo que você capta essa lição. Muitas vezes vozes terceira do outro lado vai falar para você, não faz isso não. Até gente que tem autoridade, como o médico tem. Ele estudou, ele sabe. Então ele falou, ela não pode ter outro filho não. Só que Deus deu uma promessa para ele que ele ia ter um filho chamado José. Vocês lembram da promessa que Deus deu a Abraão? Que Abraão ia ter um filho chamado Isaac? E Sara deu... Você já conhece a história. Então presta atenção para vocês não deixar vozes terceiras passar por cima das coisas de Deus. E aí depois não tem como Deus fazer nada não. Você abaixou sua fé. Eles vão chamar... Não, peraí. Senhor Brana, os ossos déficos de sua esposa não se afastaram. Realmente, ela não deveria ter um outro filho. O útero dela é muito fraco. É melhor você me dizer, deixar atar as trombas de falópio. Não, eu não posso te deixar fazer isso, doutor. Olha a fé do nosso profeta aí, ó. Muitas vezes tem pessoas que não conseguem ter filho, muitas vezes tem pessoas que não conseguem adiantar porque Satanás vai lá e fala, ó, não pode isso e aqui, a ciência está falando isso. Só que se Deus falou com você
que é para fazer, não, você pode ir contra o médico. Nosso profeta foi contra, falou, não, você não vai fechar isso aí não. Não, não vai fechar porque Deus prometeu para mim o José. Então, capta a história, capta a fé. O nosso profeta só tinha a palavra do Senhor. Ele não tinha como provar para ninguém que Deus foi lá e falou com ele. Ele tinha. Se Deus falou no seu coração, você tem que comprovar para alguém? E o médico estava mostrando tudo cientificamente lá. Ele estudou para isso. E o que ele estava falando é verdadeiro, tá? Estou falando que é falso, não. Então agora nós estamos trabalhando a sua fé. Você vai ficar com o que diz o Senhor ou você vai ficar com o que diz o médico? Ela não deveria ter outro filho. Eu não posso te deixar atar as trompas. Deus me disse que eu teria um filho, José. Por mais que isso seja científico, eu acredito que é verdade, sou um médico estudado, eu vou ficar com assim diz o Senhor. Bem, você pode casar-se novamente e ter esse filho. Já está sugerindo uma outra esposa. Por isso que o homem de Deus tem que tomar cuidado. Não, a minha esposa é essa. Eu vou ter com essa minha esposa. Olha a coisa de H lá que fez com Abraão. Deus só a servo, mas Deus falou que ele ia ter um filho com Sara. Presta atenção aí do outro lado. Aí, ó, a Branca chegou. A Branca chegou na live, gente. Ô, Branca. A Branca chegou na live. O problema é que esse TikTok aí, ele ainda tem hora que ele me dá notificação. Aí eu tenho culpa que a Branca veio assistir a live. Senta aqui, Branca. Bem, você pode casar-se novamente e ter outro filho. Sai pra lá, Satanás. Eu vou ficar com a minha esposa. Não vai ser outro filho com outra mulher, não. Deus falou que eu ia ter filho com a B da minha esposa. Não, Billy disse. Balança a cabeça. Deus disse que eu teria filho com B da minha esposa. Olha o que eu estou falando com você. Eu nem tinha lido isso. Embora ele não tinha visto isso em sua visão, estava escrito em seu coração por revelação e pela fé. Nem todos os compartilharam sua fé. Depois que Sara nasceu, o homem ligou para Billy, nosso profeta, e riu dele ao telefone. Diz, vou te dizer algo. Você dizer Josefinal? Senhor Deus me disse para eu que eu teria um filho. Eu o chamaria de José. O cara já está zombando a fé do nosso profeta, hein? O homem morreu. 3 pessoas em sua igreja que tinham deixado a certa denominação. Então o homem que riu do nosso profeta debochou dele e ele morreu. Não debocha da palavra de Deus, não. Eu estou num lugar aqui perigoso. Eu levo a palavra de Deus aqui para vocês. Aqui, ó. Se eu falar uma coisa aqui que não é o que é coisa que Deus falou, eu estou condenado. Eu caio morto aqui. Falar coisa de Deus e eu ser debochado dela é perigoso demais. Falar coisa de Deus é bom a gente levar a fé dos outros. Mas se a gente não viver uma vida verdadeira também, a gente está enrolado. O homem lá morreu, tá? Eu já até me perdi aqui. 3 pessoas em sua igreja que tinham deixado a certa denominação decidiram que ele era um falso profeta. Espere um minuto. Então agora eles estão achando que o nosso profeta é falso profeta. Tá achando? Ele respondeu, eu jamais disse quando, nem mesmo Deus disse quando. Deus disse a Abraão que ele teria Isaque. Mas Ismael nasceu nesse meio tempo. Isso não tirou a promessa alguma. Dia, eu terei um menino por Beda. Eu o chamaremos de José. Assim como Deus disse. 4 anos haviam se passado. Desde então, agora Beda teria um outro bebê.
Billy saiu da autoestrada e se dirigiu a Moinho dos Cri. Ele acendou o carro e se dirigiu à sua caverna para orar. Então nós voltamos tudo para lá. Porque agora nós vamos para frente, agora nós estamos voltando. Agora a Beda vai ter seu filho, sim. Só que agora ele não sabe se ela vai morrer, mas ele sabe que o José vai nascer. E ele está com medo da sua esposa ir embora, ele tem o José. E ele está com medo de conversar com Deus, falar, oh meu Deus, mas deixa a minha esposa viver. Ele está com medo. Ele é ser humano. Ele viu aquela luz brilhando sobre o arbusto, sobre duas árvores. Movendo-se, voltou e vá para o carro. Sua Bíblia estava aberta. Não posso perder o negócio. Que hora que é? 58, tá? Eu tenho mais ou menos 10 minutos para me encerrar, tá? Então eu vou convidar você. Eu vou tentar fazer essa página aqui, mas eu vou convidar você para vir. A história tá boa. Não deixa a sua fé cair. Se Deus prometeu alguma coisa na sua vida, que você vai casar, que você vai ter sua casa, que você vai ter um filho, não descreia, não. Quando o Bíblia voltou ao seu carro, ele pegou a Bíblia. Ele viu que o vento tinha soprado as páginas da Bíblia, parando onde Natan estava conversando com Davi. Aí agora você vai falar que isso aí é só coincidência. Que o vento soprou a Bíblia dele e parou nessa página. É coincidência. Que coincidência, senhor? O homem é profeta, Deus está com ele em todo lugar, o homem é de oração, ele está com medo. Ele está com medo de falar com Deus para não levar a esposa dele. Eu também teria medo. Você não está preparado? Se ele falar que vai levar ela e ele não tem capacidade, ele está com medo. Mas Deus fala com ele todo momento. E Deus virou a página lá na página de Natan. Ele estava com a Bíblia aberta, orando, buscando a Deus. Muitas vezes na vida da gente as coisas não acontecem porque a gente larga para lá nosso sonho, nossos objetivos, e a gente não busca de Deus. Ele era um homem que buscava de Deus. Ele estava orando, ele estava com a Bíblia aberta. E muitas vezes na sua vida não acontece, você não está de oração, você não está buscando, você não está lendo, você não está cavando seu sonho, seu objetivo. Faça tudo quando estiver em seu coração. Espera aí. É isso mesmo. Conversando com Davi, faça tudo quando estiver em seu coração. Depois Deus é contigo. Então o Senhor apareceu a Natan naquela noite e disse, vá, diga a Natan, meu servo, não tomei ele da malha de trás das ovelhas, e dele o nome grande como o nome dos grandes que há na terra, destruir os seus inimigos diante de ti, onde quer que fosses. Não tenho estado contigo, eu não posso permiti-lo edificar o templo. Mas seus filhos, assim que ele leu, seus filhos. Oh, que coisa! Aqui estava Bíblia e disse, José, isso estava correto. Bíblia sabia que o Senhor estava mostrando que ele não deveria se preocupar. Ele começou a chorar. Bíblia entrou no seu carro e foi para casa. Mas a resposta não tinha da esposa, não. Olha pra você ver. Tem coisas na nossa vida que não tem resposta. E as pessoas tudo quer resposta. Ou eu quero saber isso, eu quero saber. Eu tenho hora que eu não tenho resposta, não. Isso é fé entre você e Deus. Assim que parou, ele viu que Beta estava saindo para tirar o lixo. Ele mal podia caminhar a ela. Estava enorme. Ele estava com medo até de encarar a sua esposa. Tem hora que a gente tem medo de encarar a esposa da gente, tá?
para não magoar ela, você não sabe nem dar resposta. Tem hora que as pessoas acham que a gente sabe dar resposta, a gente não sabe. E a gente não está querendo nem chegar perto da pessoa porque a gente não tem resposta para aquilo. E a pessoa está querendo que você aproxima dela. E a gente está evitando, porque a gente não tem resposta. A gente está esperando no Senhor. Agora, se o homem de Deus chegar perto de você e falar, ó, é assim, assim, assado, é porque Deus já falou com ele. Capta o que eu estou falando com vocês aí. Ele começou a chorar. Não, peraí. Seu semelhante parecia triste. Ela estava chorando e toda nervosa. Você já pegou sua esposa chorando e nervosa? E você sem saber o que você fala para ela? Qual conselho você vai dar para ela? Tem hora que acontece na vida da gente. Billy correu a ela, abraçou e disse-lhe: eu quero que tenhas bom ânimo. Ele não tinha resposta. Mas ele falou com ela: eu quero que tenhas bom ânimo. Porque, sabe onde estive? Penso que sim. Eu tenho assim, diz o Senhor. Querida, José está vivendo. José está vindo. José está a caminho. Então ele está falando que Deus mostrou para ele. Mas ainda não deu a resposta. Nossa, eu tenho que correr aqui, gente. Gente do céu. 10 minutos para terminar. Tudo está bem. Isso ficou estabelecido bem ali. Às 7 horas da manhã seguinte, dia 19 de maio de 1955.